dor da traição é uma prisão sem muros. Você está presa na dor da traição? A dor da traição está te destruindo, te detonando e você nem sabe. Você está presa na angústia, na dor, na raiva, no ódio, na tristeza, na falta de amor próprio. Você está presa em algum desses sentimentos? Então eu quero te dar um abraço e dizer que essa live é para você. Hoje é um tema muito profundo, né? E eu quero que você pense que o tempo passa, mas parece que você continua presa na mesma cena, revivendo tudo. Isso acontece com você? Você fica o tempo inteiro revivendo toda essa história? Você trabalha, cuida dos filhos, posta na rede social, assiste vídeo, busca, né, entender o que aconteceu, mas por dentro está tudo parado, no mesmo lugar, a mesma dor. É porque você está dentro de uma prisão sem muros. E essa prisão, ela é uma prisão emocional. É uma prisão da nossa dor, da nossa ferida. Não tem grade, não tem muro, mas você está presa a ela. Então eu quero te dar um grande abraço e dizer que ninguém te trancou aí. Ninguém, mas a sua dor, muitas vezes a culpa, a dúvida, ergueram paredes invisíveis que te prendem. Ninguém vê essa parede, mas ela está ao seu redor. E ela está ao redor principalmente do seu coração. Muitas de vocês estão presas nessa dor e eu quero que você fique até o final, porque hoje eu vou te mostrar como essa prisão se forma, o que te mantém presa nela e como começar a abrir essas portas para você sair dessa prisão, que é uma prisão invisível, mas que você está dentro dela. Quando você abrir essas portas, né, da liberdade emocional, aí, gente, ó, tudo se transforma. Então vamos começar a escrever aqui liberdade. Todas vocês que estão comigo, escreve aqui, ó, liberdade. E quem está assistindo a gravação, escreve também liberdade. Porque se você está presa nessa dor emocional, nessa prisão sem muros, que é uma prisão que só você vê, só você sente, só em você dói, então eu quero que você escreva aqui, por favor, liberdade. Vamos começar falando sobre isso. Muito obrigada, Adriana, por escrever liberdade. Quem mais? Adriana, eu li seu comentário lá, querida, que você tinha falado sobre, se eu não estou enganada, a traição virtual, né? Eu te convido a entrar na Black do Florescer, que vai acontecer no dia 11/11. O link está na minha bio. Você já entra no grupo do WhatsApp e lá a gente vai mandar todas as informações. O que vai acontecer na Black Florescer? Eu vou abrir todos os meus programas, e-book, tudo, por uma única vez que você vai pagar. Você vai entrar, participar e é vitalício. Você vai poder assistir todos os vídeos, inclusive tudo que eu colocar atualizado do método Florescer para vencer essa dor, para curar a sua história, para transformar a sua vida. Então é só clicar no link que está na minha bio, tá? E participar da Black Florescer. Muito obrigada a todo mundo que escreveu liberdade, porque é isso que a gente quer, liberdade. E essa prisão é uma prisão emocional e quanto mais você fala sobre ela, quanto mais você pensa sobre ela, mais presa você está. Então por isso nós vamos falar hoje de liberdade, é a nossa palavra de ordem hoje, liberdade. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é que a mente é o primeiro cárcere da alma ferida. O que é isso? Aquelas pragas emocionais que eu já falei, que é algo que eu trato lá no Florescer, eu penso, eu sinto e eu ajo. Eu penso que ninguém nunca vai olhar para mim porque eu tô arrasada, porque eu sou feia, porque ninguém me quer. Eu ajo como uma pessoa derrotada, eu sinto como uma pessoa derrotada. Isso é uma praga emocional. Então, o primeiro cárcere, né, da nossa alma ferida é a mente. Depois da traição, o corpo está livre. Você pode andar, vir, ir, voltar, mas a mente continua no cativeiro. Porque você vive e revive as cenas. Você fica imaginando diálogos eternos com esse homem e com essa amante. É ou não é? Quantas vezes você já imaginou você sentando, falando um monte de coisa para ela, falando um monte de coisa para ele, você vive nesse diálogo interno. Interno. Só que você nunca falou nada para ninguém. Tá tudo dentro de você. Então você sente o mesmo frio na barriga da descoberta, sente a dor, o cérebro não entende que acabou. Parece que você está sendo traída todo dia, da mesma forma, como se fosse aqui.
Ele repete a dor como se fosse agora, nesse momento. Então, para a psicologia positiva, ela explica que um trauma emocional, anote isso aí, um trauma emocional gera um ciclo de ruminação mental. Então, o que é essa ruminação mental? Sabe, eu vou dar um exemplo aqui, a vaca, quando ela pega ali o capim, ela fica ruminando, mastigando, 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 mastigando. Então, quando a gente passa por um trauma emocional, a nossa mente faz isso. Ela fica repetindo, repetindo, repetindo a mesma história. Isso é ruminação mental. Não sai disso. Eu não consigo pensar em outra coisa. Eu não consigo querer outra coisa. Eu não consigo sonhar com outra coisa. Eu estou numa ruminação mental. O pensamento ele fica rodando em looping. Looping o tempo todo. Tentando entender por quê. Por que ele me traiu? Por que ele fez isso? Por que essa mulher? Por que é tão feia? Por que não sei o quê? Por que ele... Por quê? E aí fica nessa ruminação. Mas o porquê, gente, nunca trouxe paz. O que traz isso vai trazer só cansaço. Um cansaço mental. O pensamento é a célula mais poderosa e o perdão, e aí é um perdão com ressignificação, é que é a chave para abrir o seu emocional. Eu, Alessandra, fui traída há 22 anos atrás. Quando eu descobri a traição, eu fiquei nisso. Ah, mas ele me traiu, naquele dia ela veio aqui em casa, eu lembro que ela olhou pra mim, eu lembro que ela falava do meu cabelo, eu lembro que isso... Aí eu ficava só pensando nisso. Quando eu consegui perdoar ressignificando, ou seja, hoje eu olho para aquilo e falo, gente, aquilo dali foi um grande aprendizado, aquela moça era uma mulher ferida, o meu ex-marido realmente a gente já estava numa crise muito grande, eu ressignifiquei a dor. Então, ao ressignificar, eu parei de sofrer com aquela dor. Eu entendi que aquela dor, por um lado, me fez bem, porque eu me tornei a mulher que eu sou hoje. Precisava ter passado por aquilo? Não, mas foi o que a vida me deu e foi o que aconteceu para eu me tornar a mulher que eu sou hoje. Isso é ressignificar. Eu não consigo mudar aquilo, mas eu dei um novo sentido para aquilo. Ó, daqui a pouco eu vou ler vocês no TikTok e responder as perguntas, tá? Segundo conceito, o medo é o cárcere invisível. Então a gente está falando o tema de hoje, né? A gente está falando de a dor da traição é uma prisão sem muros. Uma das coisas que fortalece essa prisão sem muros é a nossa mente. A segunda coisa é o medo, porque o medo ele é um cárcere invisível. Então o medo de ser traída de novo, o medo de acreditar que se eu tentar ele me trair, o medo de se entregar novamente, o medo de confiar, o medo de ficar sozinha, o medo de nunca dar certo. Isso tudo aqui te impede de confiar, de amar e até de sonhar novamente. Entende, gente? Então, ó, olha só, o medo vai fazer você ficar vigiando, vai fazer você se fechar, vai fazer você duvidar de qualquer gesto sincero, não só do seu marido, tá? Mas de outras pessoas também. Mas o medo, ele não protege a gente. Ele nos aprisiona. Coloca aqui, ó, sem medo. A vida é muito mais leve, muito mais feliz sem medo. Ale, mas se eu voltar com ele, ficar bem, e ele diz que se arrependeu, e daqui 3 anos ele me trair de novo. Aí você vai pensar que esses 3 anos você viveu sem medo, viveu bem, viveu feliz. Então escreve aqui, ó. Independente da decisão que você vai tomar, escreve aqui, sem medo. Obrigada, Adriana. Sem medo. Porque essa é a ideia. Não é você viver em pânico pensando, ai meu Deus, ele tá de novo me traindo, ai deixa eu olhar. Não, que isso não é viver. Não é restaurar um casamento. É sem medo. Obrigada, Nilda. Sem medo. E se ele traz de novo? Gente, se você viver mais 5 anos feliz com esse homem e ele traz de novo, lá você decide o que fazer. Valeu 5 anos. Vamos pensar no agora? Cura seu coração para viver o hoje e sem medo. Muito obrigada, vocês estão participando aqui, escrevendo, tá? Então, quem vive com medo de ser ferida nunca experimenta um amor curado. Se eu vivo morrendo de medo de ser ferida de novo, de ser traída de novo, de ser machucada de novo, eu nunca vou me abrir, sinceramente,
para viver um amor curado, um amor transformado, um casamento restaurado. Eu não vou conseguir viver isso, porque eu tô presa no medo. O terceiro conceito, mas deixa eu ler vocês aqui, que eu vi que tem 2 comentários, 2 perguntas aqui. A primeira é da Cauane. Por que quando a pessoa com ansiedade sai, ela começa a passar mal? Quando você fala a pessoa com ansiedade é a mulher que foi traída e a pessoa que sai é o marido que traiu. Eu não entendi a sua pergunta, querida. Você pode repetir, por favor? Só para eu entender melhor, tá? A amiguinha escreveu aqui. Fui traída, não foi físico, foi por mensagem. Que peguei no celular dele. E para ajudar foi com a minha, acho que é cunhada, né? E reverteu a história como se eu fosse errada. Nilda, tem uma live aqui, se eu não estou enganada, foi a live da semana, sexta-feira, falando exatamente isso. Traição virtual é traição, sim, tá?